Maurício, hoje o assunto são duas doutrinas cristãs relacionadas à salvação: calvinismo e arminianismo. E o que são exatamente calvinismo e arminianismo? O calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em relação à salvação. O calvinismo recebeu este nome por causa de João Calvino, teólogo francês que viveu de 1509 a 1564. Já o arminianismo recebeu este nome por causa de Jacobus Arminius, teólogo holandês que viveu de 1560 a 1609. Poxa, e quais são as diferenças entre eles? Olha, se resumem a 5 pontos. O calvinismo defende a depravação total do homem, enquanto o arminianismo defende a depravação parcial. Segundo a depravação total, cada aspecto da humanidade está contaminada pelo pecado e por isso os seres humanos são incapazes de vir a Deus por iniciativa própria. Já a depravação parcial do arminianismo, defende que cada aspecto da humanidade está contaminado pelo pecado, mas não a ponto de fazer que os homens sejam incapazes de colocar sua fé em Deus por iniciativa própria. Entendi. E qual o segundo ponto? Olha, o calvinismo defende a eleição incondicional, enquanto o arminianismo defende a eleição condicional. É o seguinte: a eleição incondicional afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseado somente na sua vontade. Já a eleição condicional do arminianismo afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseado na sua presciência de quem crerá em Cristo para a salvação. Você sabia? Maurício, ainda sobre os 5 pontos principais que diferenciam o calvinismo e arminianismo, qual é o terceiro? Olha, o calvinismo defende a expiação limitada e o arminianismo defende a expiação ilimitada. Este dos 5 pontos é o mais polêmico, viu, Maurício? A expiação limitada é a crença de que Jesus morreu apenas pelos eleitos. A expiação ilimitada do arminianismo é a crença de que Jesus morreu por todos, mas que a sua morte não tem efeito enquanto a pessoa não crê. Eu entendo porque é polêmico, A expiação limitada soa como se Deus fosse injusto de não estender a possibilidade de salvação a todos. O que os calvinistas argumentam, Maurício, com base em Romanos 9 e outras passagens, é que Deus é soberano para decidir o que quiser sem ter que se justificar. Além disso, o calvinismo não considera injustiça, uma vez que toda a humanidade já estaria condenada ao inferno e, ao decidir salvar alguns, Deus estaria demonstrando seu amor e sua graça. Isso faz sentido. Agora, qual é o quarto ponto? Bom, o calvinismo defende a graça irresistível e o arminianismo a graça resistível. A graça irresistível alega que quando Deus chama alguém para a salvação, essa pessoa atenderá esse chamado por não ter como resistir à voz do Todo-Poderoso. Já a graça resistível afirma que Deus chama todos para a salvação, mas muitas pessoas resistem e rejeitam esse chamado. E o quinto ponto? O calvinismo defende a perseverança dos santos e o arminianismo a salvação condicional. Essa perseverança dos santos diz que a pessoa eleita por Deus nunca se desviará de Cristo. Já a salvação condicional diz que um crente em Cristo pode, por seu livre-arbítrio, se desviar e, assim, perder a salvação. Você sabia? Agora, Maurício, calvinismo e arminianismo, ambas têm base bíblica? Olha, sim. Há passagens na Bíblia que dão base para se crer nas duas doutrinas, tanto que as tradições cristãs se dividem entre elas. Batistas, assembleanos e católicos, por exemplo, são arminianos. Já presbiterianos e Igreja Maranata seguem o calvinismo. Agora, e a Igreja Cristã Nova Vida? Olha, por não ser um ponto central da fé, existem na Igreja Cristã Nova Vida pastores que são arminianos e pastores que são calvinistas. Existe essa liberdade, uma vez que essa doutrina não compromete a unidade do corpo de Cristo ou da pregação do Evangelho. Ok. Agora, e os grandes pensadores cristãos? Bom, tem de tudo, Maurício? Pessoas como Charles Spurgeon, Lutero, Agostinho e George Whitefield eram calvinistas, acreditavam na eleição. Já John Wesley e Billy Graham, por exemplo, arminianos.
Sobre a questão da salvação, Maurício, uma prática muito comum nas nossas igrejas é o apelo. Ou seja, o pregador faz o seu sermão e depois convida o pecador arrependido para ir à frente da igreja como um gesto que demonstra sua conversão. Agora, será que isso é indispensável? A igreja poderia sobreviver sem o apelo? Tanto poderia, Maurício, que por mais de 1.800 anos sobreviveu. É mesmo? Sim. O apelo, ele é uma invenção muito nova na história do cristianismo. Ele só começou a ser feito no início do século XIX. Ah, então o apelo tem menos de 200 anos. Sim, pregadores bem-sucedidos, como os apóstolos, os patriarcas da igreja, os missionários da igreja primitiva, Agostinho, Lutero, Calvino, George Whitefield, Jonathan Edwards e John Wesley, nunca fizeram um apelo. De fato, eles nem sequer sabiam o que era isso. Até mesmo Jesus, se você observar, nunca fez isso. Caramba, Maurício. E como é que eles faziam então? Olha só, eles convidavam seus ouvintes para vir a Cristo pela fé e aconselhavam regularmente os pecadores ansiosos, mas não lhes pediam para dar uma resposta pública ou física após os apelos evangelísticos. Você sabia? Agora, Maurício, se o apelo à salvação só foi inventado nos anos 1800, então de onde vem essa ideia? Quando é que ela começou? Olha, inicialmente, o chamado ao altar era usado como um meio de reunir pessoas interessadas em se juntarem para aconselhamento após um sermão. O pregador os chamava à frente ou a outra sala para conversar e orar. Alguns usaram esses chamados ao altar no fim da primeira década do século XVIII, mas apenas durante os encontros campais do segundo grande despertamento dos Estados Unidos, eram um meio de os ministros introduzirem o evangelho aos colonos rurais. E qual o papel do Charles Finney nisso, Maurício? Olha, Charles Finney é considerado o pai do apelo. Não para instruir os novos convertidos, mas como forma de forjar a salvação. É tanto que essa prática foi uma das famosas novas medidas do Finney, né? Ele estava convencido de que os pregadores poderiam produzir salvação usando os métodos corretos e que o chamado ao altar era necessário para tirar os pecadores do meio da massa de ímpios para levá-los a uma renúncia pública de seus caminhos pecaminosos. Você sabia? Bom, se tanta gente, tantas igrejas fazem apelo, é porque deve ser uma coisa boa, né? Para muita gente, não. Enquanto muitos abraçaram as novas medidas de Finney, outros estavam desconfiados da teologia que sustentava a prática. Finney acreditava que a morte de Cristo tinha tornado a salvação possível para todos. A depravação humana era uma atitude voluntária da mente, e não algo que tinha nascido conosco. A conversão, portanto, dependia da vontade humana ser persuadida a se arrepender. Mas a salvação não parte da graça de Deus? Esse é exatamente o problema. Para Finney, o chamado ao altar era uma ferramenta muito persuasiva para mudar a vontade humana, mas muitos adversários do chamado ao altar alegavam que o chamado para uma resposta pública confundia um ato externo com uma mudança espiritual interna. Além disso, os críticos argumentam que o evangelismo do chamado ao altar resultou em uma falsa segurança, já que uma grande parcela daqueles que iam à frente para receber a Cristo logo se desviavam. E isso é verdade, né? A gente pode ver isso claramente nas nossas igrejas, né, Maurício? Pessoas que vão à frente na hora do apelo, mas que não se firmam com Cristo. Não demonstram arrependimento genuíno, nem novo nascimento, e nem mesmo voltam à igreja, né? Exatamente. E há muitos que acreditam que só porque foram à frente já estão salvos. Mas muitos não tiveram um real encontro com Cristo, praticando os mesmos pecados de sempre. A conclusão, então, Maurício, é que o que demonstra que alguém foi salvo não é o fato de um dia ter ido à frente na hora do apelo, mas a demonstração do fruto do Espírito em sua vida.